Gravação? Bem, porque hoje nós vamos continuar aí, agora entrando no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que é um capítulo interessante. Aqui eu vou colocar, nesse livro a gente tem 18 capítulos. E o primeiro capítulo, basicamente, é um capítulo que o tema é a ignorância, né, e o sofrimento de Arjuna. E nesse primeiro capítulo, ele vai falar justamente que ele está lá, ele está exatamente no momento onde, de um lado, estão todos os irmãos, os professores, né, os Kauravas, estão todos ali do outro lado, e ele recebe um exército, né, um exército vindo de outros povos, inclusive do próprio povo que estava realmente indignado, né, com todas as coisas que vinham acontecendo no reino, que não eram coisas que eles chamavam dármicas, né? Bem-vinda, Ângela, bem-vinda, Vanessa. E justamente nesse aspecto, nesse ponto, onde ele está lá nesse momento, onde ele tem que começar uma guerra, né? E aí ele começa a ter uma reflexão. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente reflete, né? Será que isso que eu estou fazendo é bom ou ruim, né? Será que isso aqui está trazendo mais frutos ou mais karmas para mim, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E nesse caso, a Arjuna começa a falar sobre isso. E esse é um capítulo até onde a gente fala, né, que Arjuna é dominado pelo receio, né, pelo ego, né? Porque ele, por natureza, ele é um guerreiro. Arjuna é um guerreiro. Na Índia, as castas definem quem são as pessoas, né? Aquele que é sapateiro, porque se a gente voltar 10 mil anos atrás, não tinha internet, não tinha faculdade, né? Então, como que era passado a profissão, o ofício? Era de pai para o filho, né? O pai que era sapateiro, o filho começava a frequentar ali aquela sapataria, ele aprendia o ofício e ganhava a vida daquela forma. E Arjuna foi treinado para ser um guerreiro, defender o palácio, né? Defender a honra do povo, né? Então, Krishna, e ele olha, e antes disso, né? Antes desse momento, Krishna perdeu toda a sua família. Ele tinha uma cidade, essa cidade foi perdida em um momento lá do Mahabharata, que acabei não entrando em todos os detalhes, porque é um livro muito extenso. Mas justamente ele olha para Krishna e fala assim: puxa, Krishna, eu estou aqui nessa guerra, você perdeu toda a sua cidade, como que é isso, né? Então, ele pede conselhos para Krishna, né? Ele pede justamente alguns conselhos. E eu vou ler aqui breves trechos, né? E ele está lá em toda essa tristeza, esse isolamento, o que fazer, como fazer, né? E justamente Krishna chama a atenção dele, já falando, né, logo no começo, propondo uma reflexão. E justamente ele fala assim, fala para Arjuna, né? Arjuna tem uma fala que ele diz assim: explica-me, mestre, quais são as características de um homem que tenha atingido a perfeita sabedoria, por experiência espiritual absoluta, através do samadhi? Como fala um homem que está autorrealizado? E como ele age, como ele vive, né? E justamente Krishna fala, quando o homem é perfeitamente liberto de todos os seus desejos do ego, finito, porque é um ego que acaba, ele alcança a paz da alma, pela realização do eu divino. Então, ele é um homem de perfeita sabedoria. Quando alguém permanece calmo e sereno no meio do sofrimento, quando não espera receber do mundo, objetivo, a permanente felicidade, e quando é livre do apego, do medo e do ódio. Então, esse homem é de perfeita sabedoria. E aí ele vai mais fundo, né? Quando ele não é apegado ou indiferente ao outro, enquanto ele se alegra em excesso com o que é agradável e nem se entristece com o que é desagradável. Então, ele é um homem de perfeita sabedoria.
quando o yogi é capaz de retrair totalmente os seus sentidos dos objetos sensórios. Assim como a tartaruga vai para dentro dos seus membros, então ele é estabelecido na sua mente. Então, o que ele quer dizer quando ele fala da tartaruga, né? Ele está falando da postura da tartaruga, do asana da tartaruga? Não. Ele está falando que quando nós estamos diante de um sofrimento e a gente consegue se recolher a nós mesmos, sabendo que aquilo vai passar, por mais que seja um sofrimento ou uma grande alegria, isso vai passar, né? Então, esses conhecimentos, eles são conhecimentos muito antigos. E é por isso que a gente pratica yoga, né? Praticamos para melhorar a nossa postura, melhorar nosso foco, a nossa saúde? Sim. Mas principalmente para ter uma autorrealização. E o que é uma autorrealização? É aquele que está livre do sofrimento, que não tem expectativas e enxerga a vida com realidade. Então, o yoga tem essa proposta. É claro que o efeito colateral do yoga é a gente ter uma coluna saudável, um corpo flexível, o fluxo do prana, da respiração acontecendo, mas muito mais que isso, é ter essa liberdade de entender que essa vida é finita. Então, diante desse olhar da vida finita, quando ele está lá no meio da guerra, justamente ele fala assim: puxa vida, Arjuna, como você está triste porque vai matar todos eles? Ninguém morre, ninguém vive, né? Tudo é transitório. Então, faça do que você veio, porque você é um guerreiro. Eu não posso colocar a dona de casa e nem a mulher, mas você foi treinado a vida toda para ser um guerreiro. E agora você vai fugir do teu Dharma, porque olha que interessante, a gente acha que o Dharma é só coisa boa, né? Mas o açougueiro também tem um Dharma. O Dharma dele é mexer lá com a carne. O lixeiro tem um Dharma. O Dharma dele é separar todas aquelas impurezas. Então, é uma vida onde a gente encontra o Dharma em tudo. Só que a pessoa tem que fazer isso com o coração, estando feliz, né? Então, é desse yoga e é dessa forma que o yoga é apresentado no Bhagavad Gita. E a gente vai fazer algumas aulas falando sobre isso. Então, a gente vai começar a nossa aula sentadas. Deixe aí uma almofada perto de você. Deixe talvez aí um lenço, uma toalha, alguma coisa para te ajudar, pois nós vamos ter algumas posturas que a gente vai precisar aí de uma ajudinha extra, né, para poder fazer alguns alongamentos. É natural isso. E estando sentados, sentadas, a gente vai tomar o nosso assento. E ao tomar o nosso assento, imagina aí que a sua coluna está realmente mais alinhada. Percebe a sua forma, percebe a forma como você está hoje. Fechando os seus olhos e tendo uma concentração mais interna, percebendo a sua respiração, preferencialmente trabalhando em respirações mais profundas e observando o movimento da sua respiração. E nesse lugar, a gente une as mãos à frente do coração, palma com palma. E com as mãos unidas à frente do coração, a gente vai trazer o mantra Om. Então, inale o ar. Om. 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 As mãos se mantêm unidas e a gente vai elevar as nossas mãos em direção ao teto. Os braços vão se estender e a gente respira profundo.
inalando e exalando o ar. Então, você vai olhar para suas mãos lá em cima. A cabeça cai aí um pouco para trás. A respiração mais suave, mais lenta, embora mais profunda e mais atenta. Nós vamos voltar com a cabeça realinhada e a gente vai descer os braços pelas laterais, na altura dos ombros, palma para baixo. E deixa as suas mãos tocarem o chão. Quando as mãos tocarem o chão, percebe o toque das suas mãos sobre o chão. E nesse instante, a gente vai deixar que as plantas dos pés se unam uma na outra. As plantas dos pés se unem uma na outra. Nós vamos segurar os nossos tornozelos ou a parte das canelas e a gente vai fazer um movimento aqui. Esse movimento, quando você inalar o ar, você vai elevar os joelhos como quem aponta para o teto. E quando exalar o ar, vai relaxar, aproximando o joelho do chão. Vá fazendo isso no seu tempo respiratório. Inale o ar, eleve os joelhos. Exale o ar, relaxe os joelhos. Relaxe também as virilhas. Aproveite esse instante para fechar os olhos e observar o interno. E dentro desse interno, tenta observar o seu corpo, permitindo que os pensamentos que chegam, que eles passem por você. Então, paramos aqui por um instante, observando como nós estamos, as nossas sensações. Nós vamos deixar agora as nossas pernas estendidas pelo chão. Deixe suas pernas afastadas uma da outra e estendidas. E aqui a gente vai deixar as nossas mãos pousadas ou sobre as pernas ou sobre o chão e a gente vai fazer um movimento circular com os pés. Vá fazendo um giro com os pés. E esse giro, como se desenhasse um círculo. Ele vai movimentando aí toda essa região. Permite essa acomodação do seu corpo. Essa sensação de movimentar, de inalar o ar. Nós vamos parar de movimentar aí os tornozelos e vamos movimentar a cabeça, fazendo um giro suave e gentil com o pescoço. Percebe esse giro, esse movimento. Inalando e exalando o ar. Então, paramos esse movimento da cabeça e começamos a movimentar os ombros, fazendo movimentos circulares com os ombros. Vá fazendo um giro suave, preferencialmente quando você sobe os ombros, inale o ar, e quando desce, exale o ar.
Paramos o movimento dos ombros. E, novamente, nós vamos deixar que as plantas dos pés se unam. Planta do pé com planta do pé. Então, deixe que, novamente, as plantas dos pés se unam, deixando mais ou menos aí uns 2 palmos de distância entre o calcanhar e o períneo, para ficar mais confortável. Porque, nesse instante, a gente vai usar as nossas mãos que vão segurar ou o tornozelo ou a região dos pés, e essas mãos vão puxando o nosso corpo em direção aos pés. Quando chegar no seu máximo, relaxe os braços, relaxe o peso da cabeça e coloque uma respiração bastante profunda, inalando e exalando o ar, inclusive com o movimento do abdômen. Bem devagar, solte os seus pés, volte a se sentar. E estando sentado, sentada, nós vamos nos sentar sobre a região dos joelhos. Veja aí se você precisa, inclusive, de uma almofada. Vá se sentando sobre essa região dos joelhos aí. Veja se é confortável ou se você vai precisar apoiar, talvez, os dedos dos pés. Às vezes fica mais fácil se a gente se sentar sobre os calcanhares, tá? Então, veja o que é confortável nesse momento. Isso. Se precisar colocar uma almofada, pode. O que a gente vai fazer? A gente vai afastar os nossos joelhos um do outro e a gente vai aproximar a nossa cabeça do chão, tá bom? Mesmo que o quadril saia um pouquinho, né, perto, você pode fazer isso fechando os punhos e apoiando a testa em ambos, ou apoiando uma mão sobre a outra. E a gente apoia as mãos sobre o chão e relaxa. E aqui é para ser encontrado um momento de relaxamento, em balasana. Nessa postura, conhecida como a postura da criança. Respira profundo e percebe que aqui há uma introspecção, e essa introspecção, ela trabalha nos estados introspectivos da mente. Bem devagar, a gente vai passar para a postura em 4 apoios. Então, como é essa postura? Ela conhecida com o nome postura do gato. Deixamos os joelhos na largura dos quadris e os pés estão afastados um do outro. O ombro está embaixo da mão aí, o joelho está embaixo da articulação do quadril. Isso. Essas mãos que estão sobre o chão, elas não estão o peso em cima. A gente está ativando aí as escápulas, essa mão empurra o chão, tá bom?
que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a postura do gato, que é o movimento do gato. Inalamos o ar, abrimos bem o peito, afundamos as costas. Exalamos o ar, afundamos o queixo no peito, arredondamos as costas em direção ao teto. E a gente vai fazer esse movimento conforme a nossa respiração, inalando e exalando o ar. Como um gato que espreguiça completamente. E daqui a gente vai parar e vamos nos sentar lá em Balasana. Lembra Balasana, onde a gente aproxima o nosso quadril lá dos calcanhares e aproxima a testa do chão. Se você quiser afastar os joelhos, você pode afastar os joelhos também. E tente descansar aqui. Voltamos a nos sentar. Vá se sentando, vá se assentando, e essa é uma postura conhecida como Vajrasana, a postura do diamante. Nas artes marciais, eles também usam essa postura para se acostumar. Primeiro precisa praticar com os dedos dos pés sobre o chão, fica mais fácil, porque a gente precisa alongar essa musculatura do pé. A gente vai se sentar com as pernas estendidas e unidas, então vá se sentando aí com as suas pernas estendidas e bem juntinhas uma da outra. E nesse primeiro momento, se você quiser puxar um pouquinho a pele dos glúteos para se assentar melhor, ajuda, né? É uma coisa que tende a ajudar. E aqui, nesse instante, a gente vai fazer o contato das nossas mãos com os pés. Talvez você precise usar uma toalha, alguma coisa para fazer esse contato com os pés. Ou ainda, flexionar os joelhos, deixar os joelhos flexionados, para que você possa aí fazer esse contato. Então, respire, observando, inalando e exalando o ar. E aqui coloque respirações profundas e bastante atentas.
Bem devagar, solte os seus pés e volte a se sentar. Sente-se, percebe como você está aqui nesse momento. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com essa extensão torácica. Então, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos, levar as mãos lá na frente e elevar os braços até que eles chegam ao lado da cabeça. Respira, observa. Bem devagarzinho, a gente vai abaixando os braços, as mãos. Quando você abaixar suas mãos, sente como está esse fluxo nas mãos, que é um fluxo diferente. E a gente vai flexionar o nosso joelho direito. A planta do pé vai sair um pouco do chão, porque a gente vai dar um abraço nessa perna. E você pode até fazer um balancinho para um lado e para o outro, como quem acomoda essa articulação do quadril. Faça um balancinho, acomodando aí essa região, essa articulação que é a grande articulação do quadril. E aqui a gente vai deixar que a nossa mão oposta ao pé segure o pé. A mão oposta segure o pé. Se você quiser, você pode usar a sua faixa com a mão oposta segurando o pé. Por quê? Porque nós vamos elevar esse pé na altura do rosto. E a gente vai tentar estender esse joelho, tá? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, a gente eleva o pé na altura do rosto e a gente vai tentar estender um pouquinho o joelho. E você vai ver se essa mão que sobrou, se dá para ela abrir lateral e você olhar lá para o fundo, ou se você vai apoiar essa mão alinhada aí com a sua coluna. Veja se você consegue abrir a sua mão apontando lá para o fundo, né? Respira. E essa é uma postura, daí acho que divina, é a mão contrária, viu? É a outra mão. Isso. Respira, vê se tem espaço para girar o braço, olhar para sua mão lá no fundo. Inala, exala o ar. Bem devagarzinho a gente vai voltar. Voltamos. Voltamos, apoiamos a planta do pé sobre o chão. E a gente vai deixar esse joelho tombar lateralmente. Deixa o joelho tombar lateralmente. Que bom, Vanessa conseguiu mesmo um pouquinho, mas conseguiu. A perna estendida, a região da planta do pé, ela pode ser na região da coxa ou na região da canela, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar o centro do nosso peito com a perna que está estendida. E a gente vai inclinar em direção a essa perna. Os braços, as mãos vão tentar tocar o pé lá na frente. Respira, relaxa. Esse relaxamento é o nosso avanço. Se quiser usar a faixa aqui também pode, não tem problema nenhum. E respire profundamente.
Bem devagar, solte o seu pé, volte a se sentar. Muito bem, um corpo diferente agora, né? Já um lado diferente do outro. Nós vamos inverter a posição da perna. Então, a perna que está flexionada, ela vai se estender. E agora a gente vai flexionar a outra perna. E a gente vai começar dando um abraço nessa perna, fazendo um balancinho. E esse balancinho vai acomodando a articulação. Vai deixando tudo mais fácil. Coisas que a gente achava que não dava para fazer, já estamos fazendo, né? Então, percebe o quanto que a gente vai avançando aí, né? Respira, faz aí um movimento. E aqui a gente vai parar o balancinho e a mão oposta vai segurar o pé. E a gente vai tentar elevar esse pé na altura do rosto. Se precisar usar a faixa aqui, pode usar. A mão que sobrou, a gente vai apontar ela lá para o fundo e vai olhar para essa mão lá no fundo. Assim como um arqueiro, né? Alguém que atira uma flecha. Percebe a respiração, sustenta. E bem devagar, vai voltando com o braço, vá flexionando o joelho, apoiando a planta do pé sobre o chão, e aí esse joelho vai tombar lateralmente. Veja aí se você tem espaço, né? Deixa o joelho tombar lateralmente. E aqui a gente vai alinhar o centro do nosso peito com a perna. Então, a gente faz um pequeno giro e a gente inclina o corpo. Dessa inclinação, a gente estende os braços para segurar o pé lá na frente. Pode ser através de uma faixa, pode ser flexionando um pouquinho o joelho, pode ser aí segurando o tornozelo, a canela também, não há problema nenhum. Mas tenta relaxar aqui para deixar que o asana, que é a postura, vá trabalhando no corpo, liberando o prana, liberando os bloqueios. Então, soltamos os nossos pés, vamos nos erguendo, estenda as suas pernas lá na frente. E aqui, assim como no começo nós fizemos esse contato com os pés, faça novamente e observa a mudança do seu corpo. Tenta segurar os seus pés agora lá na frente, tente relaxar e percebe o quanto mudou o seu corpo, se modificou aí. Talvez lá na primeira execução não conseguisse, e agora um pouco mais fácil.
Bem devagarzinho, a gente vai soltando os pés, se sentando. E se sentando, a gente vai flexionar ambos os joelhos agora. Ambos os joelhos se flexionam, as plantas dos pés se apoiam sobre o chão. E a gente vai fazer aqui um exercício de equilíbrio. O que nós vamos fazer? As mãos seguram a frente das canelas ou dos joelhos. A cabeça alinhada, o peito aberto, expandido. A gente vai ativar um pouquinho da musculatura do abdômen e vai se inclinando um pouquinho para trás até que os pés saem do chão. Respira, sustenta. Se ficar muito difícil, você volta e apoia os pés sobre o chão, mas tenta respirar aí. Para aqueles que ficaram fácil, pode apontar os dedinhos dos pés para cima. E bem devagarzinho, voltamos, apoiamos os pés sobre o chão. E você vai se deitar. Deite-se aí, de barriga para cima. E quando você se deitar de barriga para cima, deixe as suas pernas estendidas pelo chão. Faça uma boa acomodação do seu corpo. Relaxe aí toda a região lombar, os braços, as mãos. Deixe o seu corpo se relaxar completamente. Respire e observe. Inalando e exalando o ar. E na sequência, nós vamos flexionar ambos os joelhos, trazendo essas pernas bem juntinhas do abdômen. As mãos seguram a parte da frente dos joelhos. E a gente faz um balancinho para um lado e para o outro, como quem massageia as costas. Para um lado e para o outro. Um massagear das costas. Respira, observando essa massagem que está acontecendo em toda a sua parte lombar. Então, paramos, soltamos as pernas, deixamos as pernas soltas pelo chão. Relaxe o seu corpo completamente. A respiração acontecendo, as sensações completamente soltas. A cada saída do ar, todas as tensões vão sendo eliminadas. Inalando e exalando o ar. E nesse instante, você pode ajustar a sua roupa, ajustar o seu corpo, pois nós vamos permanecer alguns instantes observando, relaxando, eliminando as tensões e absorvendo toda a nossa prática. Eu vou colocar uma melodia para auxiliar nesse momento. Nesse momento, uma manta, alguma coisa desse gênero é bem-vindo, porque às vezes nós estamos no momento mais frio do ano e até mesmo cobrir os olhos com tecido também ajuda. Vá observando a entrada e a saída do ar, percebendo as sensações que existem aí.
Bem devagar, comece a movimentar os dedos das mãos, dos pés. Comece a espreguiçar o seu corpo de forma completa, genuína, fazendo os movimentos que o seu corpo pede. Talvez um bocejo, talvez um suspiro. Permita que nesse instante o seu corpo se expresse. Quando você se sentir pronto, pronta, deite-se lateralmente. E nesse instante, permita que os seus dons e talentos mais profundos possam ser manifestos, possam ser trazidos para esse momento presente. Bem devagarzinho, com a ajuda das mãos, vá se sentando. Sente-se, acomode-se, percebendo o seu estado nesse instante, nesse momento. Nesse momento, se você quiser se sentar sobre uma almofada, apoiar as suas costas, pois nós vamos fazer técnicas de pranayama e meditação e vamos ficar sentadinhos aqui. E a primeira técnica que nós vamos trabalhar vai ser a técnica do Brahmari, que é justamente um zumbidinho como de uma abelha, movimentando a nossa cabeça de um ombro ao outro. Sempre que chegar com o queixo bem próximo ao ombro, inale o ar e vá movimentando a cabeça à medida que vai exalando o ar com o som. Paramos a nossa cabeça ao centro e nós vamos trabalhar na nossa respiração, inalando o ar, fazendo uma pausa respiratória de pulmões cheios por 4, exalando completamente o ar, fazendo uma nova pausa de 4 com pulmões vazios. Vá fazendo isso, inalando, pausa, 1, 2, 3, 4, exale completamente. De pulmões vazios, mais uma pausa. 1, 2, 3, 4.
Paramos de interferir na respiração e apenas observamos o silêncio. Se muitos pensamentos vierem, observe a respiração, ou até mesmo retome uma das técnicas respiratórias que trabalhamos para manter o foco. Vá unindo as suas mãos, palma com palma. Coloque aqui o seu agradecimento pessoal nesse momento, nesse dia. Que a nossa prática possa nos trazer uma visão clara e nítida da vida. Namastê. Muito bem. E hoje tivemos uma prática mais avançada, porque a gente trabalhou as técnicas da respiração, a meditação, e termina a nossa mente um pouco mais leve, mais tranquila, né? E esse deveria ser o nosso estado natural no dia a dia, né? Então, vocês podem repetir essas técnicas antes de dormir, ao acordar. Vocês podem ir fazendo isso, porque essa constância, essa frequência vai fazer uma modificação cerebral e uma modificação na musculatura do corpo. Porque a nossa disciplina, o nosso foco, às vezes a gente vê pessoas disciplinadas, né? Falando, nossa, fulano é tão disciplinada, etc., eu não consigo. Mas a disciplina, ela é um músculo, como um músculo no braço. Quando ele vai treinado, ele fica forte e firme. Se ele não é treinado, ele não é constante, ele não consegue manter. Então, é isso, gente. Vamos ler uma mensagem desse oráculo no mês de julho. Mês de julho nós vamos trabalhar os capítulos do Bhagavad Gita. Vocês tiveram algumas pérolas hoje aí da fala de Krishna. E vou pedir para Ângela. Ângela, escolhe o número do 18 a 145. 140. 140, vamos lá. Interessante, essa semana é a semana do 140. O anjo da lei. Esse anjo que nunca tinha saído em 3 anos de aula, ele saiu 2 vezes essa semana. Interessante, né? O anjo da lei. Toda lei é para ser seguida ou transcendida, jamais transgredida. Quem segue a lei aprende e evolui. Quem transcende sabe segui-la e se autogovernar para ir além dos seus limites. Como um pássaro que transcende a lei da gravidade, relacionando o seu peso e a aerodinâmica ao ar. O ser humano voa com asas de anjos e quando ele se relaciona com seu humano, o seu eu mais divino,
a lei deixa de ser uma autoridade que nos controla de fora e passa a ser um princípio que nos vivifica por dentro. Então, e a frase que acompanha esse anjo é: eu sigo a lei do grande amor, que me ama e ao meu próximo e a si mesmo. Então, interessante, né? Essa analogia do pássaro que transcende, né, a lei da gravidade. Então, interessante. É isso. Nós nos vemos na próxima semana. Hoje à noite, às 8 horas da noite, no canal do YouTube, a gente vai ter uma aula falando sobre como as doenças se manifestam no físico. A gente vai entender um pouquinho dessa parte da anatomia sutil, né? Trabalhando aí para o nosso corpo físico. No primeiro fim de semana de agosto, a gente vai ter um workshop de chakras, falando justamente em como a gente trabalhar nessas energias. Vai ser num sábado, vai ser online. Então, quem quiser participar vai ser super bem-vindo. E hoje tem uma aula aberta pelo YouTube que acho que vai ajudar também a gente começar essa introdução aí do que vem em agosto, que é onde a gente vai trabalhar nos equilíbrios, né? Então, é isso, gente. Uma linda quinta-feira para todas. Abraços bem apertados. Bom dia, né? Cheio de energia para vocês. Até, gente!